vídeo de hoje nós vamos continuar estudando o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Se você não assistiu o vídeo anterior, eu recomendo que você volte, porque lá eu faço um panorama, eu mostro o contexto, o momento da vida de Paulo e o momento em que a cidade de Éfeso estava, dando um contexto geral, um panorama, uma visão que pode enriquecer a compreensão das palavras de Paulo e que pode te ajudar a se aprofundar nos seus estudos. Então corre lá, se você não assistiu, depois você volta aqui. Hoje nós vamos falar a respeito do primeiro capítulo, as primeiras palavras, as primeiras lições que Paulo deixa para os Efésios e como nós podemos compreender os valores cristãos contidos ali. Por isso eu dividi esse vídeo em dois blocos, ou então em duas grandes partes, que dizem respeito primeiramente a quem Jesus é, ou o que nós desfrutamos por meio de Cristo, e a segunda parte sobre o mistério e o segredo maravilhoso que é revelado à humanidade por meio de Cristo Jesus. A primeira parte, lá em Efésios 1:3, diz assim: agradecemos ao Deus e Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos, eu disse aqui, todos os dons espirituais do mundo celestial. Então, o primeiro ponto aqui importante para nós, que eu gostaria de deixar aqui registrado, é que não existe, segundo Paulo, segundo os ensinamentos de Jesus, segundo a Bíblia Sagrada, não existe nada de bom, ou não existe forma alguma, senão Cristo, para recebermos tudo aquilo que é considerado precioso, valioso, verdadeiro e bom. Jesus, quando ele é questionado pelo jovem rico sobre o que ele precisa fazer para herdar a vida eterna, ele chama Jesus de bom mestre. E o que Jesus faz? Ele fala bom? Bom mesmo é o Pai. Então o que Jesus está dizendo ali? Ele está querendo dizer que a fonte de toda a bondade é o próprio Deus. Nós precisamos entender isso aqui. Deus, o Deus Criador, que fez os céus, a terra, criou você, me criou, criou a natureza tal como ela é. Ele é a fonte de tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que o ser humano considera como virtude, como qualidade. Tudo tem início em Deus. Essa é a imagem, esse é o Deus Criador relatado nas Escrituras, aquele que é em essência bom, aquele que possui toda e qualquer virtude que sai dele e que emana de Deus todas as qualidades, a sabedoria, o amor, a autoridade, o poder, a eternidade, a vida eterna, todas essas coisas provêm de Deus. Deus é a fonte. E aqui Paulo nos ensina que Jesus é o meio pelo qual o ser humano acessa essa fonte maravilhosa. Então, se você quer ser bom, se você deseja viver uma vida reta, se você deseja viver uma vida decente, de bons valores, bons princípios, na justiça, você só poderá viver isso por meio de Cristo. E isso precisa estar muito claro nos nossos corações. A gente precisa entender aonde Jesus está, aonde Jesus vive, aonde ele é reconhecido, aonde nós estamos ali seguindo os seus valores, os seus princípios, ali há verdade, bondade, santidade, decência, tudo aquilo que hoje nós consideramos como agradável, bom na sociedade, a palavra de Deus já nos revela. É por meio de Cristo que nós acessamos essas coisas. Não tem como algo bom surgir de nós, seres humanos, por conta própria. Existe uma fonte e a única forma de acessarmos ela, o verdadeiro amor, gente, a verdadeira justiça, a verdadeira decência, a verdadeira valiosidade, ela só é acessada, a verdadeira sabedoria, elas só são acessadas por meio de Cristo Jesus. Estando em Cristo, nós temos acesso a todas essas coisas. Somos capazes de amar de forma saudável, somos capazes de andar de forma reta, honesta, e aí sim, acessamos tudo aquilo que é bom. Esse é o primeiro ponto que eu queria deixar aqui para vocês, só para começar a nossa conversa aqui. Paulo, ele deixa muito claro quem é Cristo.
quem Cristo representa, o que significa seguir a Cristo e como nós temos acesso, por meio dele, a todas as preciosidades, a todos os valores, a todos os dons que vêm de Deus. Então, se você quer crescer espiritualmente, se você quer galgar lugares mais profundos de intimidade com Deus, acessar lugares onde o ser humano não acessa por conta, é por meio de Cristo. É por meio da fé no Filho de Deus, é aceitando o seu sacrifício, reconhecendo que Ele é Deus e vivendo segundo os seus ensinamentos. É vivendo uma vida de retidão. Assim nós encontramos Deus. Assim nós acessamos tudo que é bom, tudo que é decente. Agora, a segunda parte que eu queria compartilhar com vocês é a seguinte. Está lá em Efésios 1, do 4 ao 12. Vamos ler e aí eu vou resumir aqui com um título bem bacana. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça, que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho, pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isso é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Este plano é, e aí eu quero fazer uma pausa aqui antes de continuar a leitura. Primeiro de tudo, olha só que bacana, eu quero ressaltar o que Paulo fala. Ele diz que antes da criação do mundo, Paulo está revelando aqui, por meio da inspiração do Espírito, né? Ele está trazendo essa convicção de que Deus, antes de criar o mundo, ele já havia decidido que ele realizaria essa obra redentora por meio de Cristo. Então, na onisciência de Deus, no perfeito conhecimento de todas as coisas, quando Deus decidiu criar a humanidade, ele sabia o que aconteceria. E desde lá, ele resolveu que faria, e ele fez, todo o necessário para manter ou reconectar o ser humano com ele. É aquela coisa, eu vou criar o ser humano, fico imaginando aqui na cabeça de Deus, eu vou criar o ser humano, mas eu sei que ele vai cair. Por quê? Porque eu sei, eu sou onisciente, eu sou onipresente, eu sou onipotente, eu tenho o conhecimento do tempo físico e humano, estou fora disso, por isso que ele tem esse pleno conhecimento. Então, quando Deus resolveu criar, ele já sabia o caminho e a trajetória que a humanidade seguiria. Então, é aquela constatação, eu sei que isso vai acontecer, mas eu acho e eu acredito que vale a pena. Então Paulo nos orienta muito sobre isso, quando ele fala que Jesus, ele se entregou pela causa, ele se entregou para morrer pelos seres humanos antes mesmo do mundo ser criado. É aquela coisa, eu sei o preço que vai me custar, mas eu acho que vale a pena, por amor. Eu acredito que vale a pena criar os seres humanos e eu vou fazer o que é necessário para estarmos em comunhão, porque eles são amados por mim, porque as criaturas que eu fiz foram feitas para mim e eu farei o que é necessário. Então, olha só que coisa linda! Deus sempre soube, sempre esteve ciente de todas as coisas que nós estamos fazendo, iremos fazer, ou que um dia pensamos, antes mesmo das palavras virem aos nossos lábios, Deus já sabe o que nós vamos dizer. É isso que o salmista diz. E de fato, esse é o Deus, gente, que nós dizemos seguir. É aquele Deus que sabe de tudo e por amor fez o que era necessário, por mais que isso doesse nele mesmo, por mais que fosse o filho dele, ele e o próprio filho, o Deus Pai e o Deus Filho, decidiram que eles se entregariam pela humanidade para que essa reconexão fosse estabelecida. Eu queria deixar esse parênteses aqui. É muito lindo isso. Isso fala a respeito da generosidade de Deus, entende? Ele não precisava ter feito a criação. Ele sabia o que aconteceria, mas mesmo assim, na sua generosidade, no seu amor, na sua abundância, ele resolveu fazer assim, porque no final
a alegria é plena, no final a alegria é completa. Então isso diz muito a respeito de Deus quando nós lemos sobre isso. E isso nos dá um vislumbre da maravilhosa graça que é andar com Jesus, andar com Deus, aquele que resolveu se entregar simplesmente porque ama. Então, continuando aqui, vamos descobrir qual que é esse plano secreto, né? Versículo 10. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. Olha que coisa linda, gente. Qual é o plano secreto? O plano secreto é por meio de Cristo, gente, trazer de volta tudo aquilo que se perdeu por conta do pecado. Se você ler lá a carta de Paulo aos Romanos, ele fala sobre a inutilidade. Capítulo 7, ele fala sobre a inutilidade da criação diante do pecado que entrou no mundo. Então as coisas perderam o seu significado, elas perderam a sua utilidade. Isso que o pecado faz. A morte é essa perda da vida, do sentido, da existência, da funcionalidade. É isso que acontece onde há pecado. E Jesus é aquele que restabelece a ordem que se perdeu lá com Adão. Então, esse é o plano secreto de Deus, é isso que está acontecendo esse tempo. Nós estamos falando aí desde a criação do mundo até a consumação dos tempos, com o retorno, a segunda vinda de Jesus para fazer justiça, para estabelecer o tribunal santo, né? Então, nós temos esse tempo aí onde Jesus veio, esteve entre os homens, morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e com isso redimiu a humanidade, fez justiça. Né? Jesus fez justiça. E este plano é restabelecer a ordem que se perdeu. Isso é maravilhoso, gente, porque nós podemos pensar em N coisas aqui. Nós podemos falar sobre a morte, nós podemos falar sobre as injustiças, tudo que nós temos visto na nossa sociedade, de ruim, de triste, todo o abuso, toda a exploração, todo o genocídio, tudo que é de ruim, Jesus resolveu. Carol, mas então por que as coisas estão acontecendo ainda? Por que nós vemos tanta destruição se Jesus já veio? Porque nós estamos falando de um processo e esse processo ainda está acontecendo. Significa que é aquela coisa já, mas ainda não. É necessário, como Jesus diz, que esse tempo se conclua, que essas coisas aconteçam, para que Cristo seja levantado. Esse é o plano secreto, que já foi concretizado. Vamos combinar? Já foi revelado. O plano de Deus que antes os profetas anunciavam, sem entender muito bem, agora com Cristo, quando esteve entre os homens, foi consumado, foi revelado. E hoje nós podemos falar sobre isso. Essa é a verdade da humanidade, gente. Jesus, o Filho de Deus, veio do próprio Deus, andou entre os homens, levou sobre si a culpa da humanidade, morreu no nosso lugar, retornou para os braços de Deus, está ao lado do Deus Pai, intercedendo por nós, onde o seu Espírito agora está em nós, trabalhando, redimindo e trazendo de volta tudo aquilo que se perdeu por conta do pecado. Então toda a criação está inclusa nisso. Todos nós podemos viver essa transformação. O corpo pode se deteriorar, como Paulo diz, o corpo vive a morte, mas o nosso espírito é vivificado. E isso só acontece por meio de Cristo. Essa é a nossa esperança. E eu queria deixar aqui 4 considerações muito importantes diante desses iniciais versículos e iniciais palavras de Paulo aos Efésios. Primeiro de tudo, é uma pergunta, é uma reflexão, na verdade. Será que existe algo em toda a existência humana fora de controle? Será que isso que nós ouvimos, a sociedade está um caos? Se nós olharmos com as lentes do Evangelho, se nós olharmos com os olhos de Cristo para a humanidade, agora é esse o meu convite para você, para que a gente enxergue a realidade humana a partir das Escrituras. Será que as coisas estão um caos mesmo? Porque na perspectiva humana pode ser que elas estejam.
Pode ser que a gente não compreenda ou que nós nos sintamos, né? Aquela sensação de estar à mercê da vida. Mas segundo a palavra de Deus, isso não é verdade. E eu quero pontuar isso aqui para você se apegar nessa verdade, para eu me apegar nessa verdade também. Nós não estamos à mercê da vida. Como seguidores de Cristo, nós estamos sobre o resguardo do Deus Pai. E nós servimos um Deus que rege, gente, que governa, que tem o mundo debaixo do seu controle e nada acontece sem a permissão de Deus. Por mais que muitas vezes a gente não compreenda por que as coisas acontecem do jeito que elas acontecem, eu digo para vocês, Deus mantém o controle do mundo, de tudo que acontece em suas mãos. Nada pode ser feito na terra, gente, no mundo espiritual ou então entre os homens, sem que Deus permita que aconteça. Ah, Carol, mas e as guerras, e a morte, e a pandemia? Como é que você explica isso? Bom, talvez eu não consiga te convencer, talvez eu não consiga nem explicar com palavras no meu raciocínio limitado, mas uma coisa que conforta o meu coração e que eu espero que conforte o seu é isso. Deus não perdeu o controle das coisas. Talvez você tenha perdido um ente querido com a Covid e eu quero reafirmar isso para você. Deus não perdeu o controle de nada. A sabedoria de Deus extrapola a nossa compreensão. Carol, isso não faz sentido. E é nessa hora que eu te convido a ter fé e a descansar nessa verdade. Eu vou repetir, nós podemos não ter todas as respostas. A vida pode ser que ela não aconteça como a gente bem quer ou bem acha que ela deveria acontecer, mas ela acontece de fato, a realidade se estabelece sempre, gente, sempre, segundo a permissão de Deus. Carol, eu nem concordo com o resultado das eleições, ou então eu acho que muita coisa aconteceu que não deveria ter acontecido. E eu posso dizer que eu me coloco e eu entendo muito bem o que você está querendo dizer. Eu compreendo, nós temos questionamentos, não só com a política, mas coisas que aconteceram na nossa vida pessoal, coisas que passamos doloridas e dolorosas ao longo da vida, que nós podemos até trazer, mas não foi justo que foi dessa forma. E eu vou repetir isso aqui para vocês. Deus tem o controle de todas as coisas e na sua infinita sabedoria e bondade ele governa e ele rege. Nada pode acontecer sem a permissão de Deus, por mais que a gente não entenda isso. Será mesmo que existe o acaso e a sorte para Deus? Não. Ele governa, ele é rei, Deus criou todas as coisas e é necessário, como Jesus disse, nós passarmos por esse tempo, nós passarmos por esse processo. Há propósito em todas as coisas que acontecem e Deus estabelece esses propósitos e nós podemos viver segundo os propósitos de Deus se nós estamos em Cristo. Isso aqui é muito importante, gente. Quando nós trazemos Jesus para a nossa vida, quando nós nos conectamos com Ele, tudo, gente, absolutamente tudo, ganha e recebe um significado de vida. É impossível estar em Cristo e não receber vida. Por isso, submeta o seu coração a Deus, submeta as suas experiências, as dores, as lágrimas, coloque tudo isso diante de Jesus, porque Ele vai trazer vida aonde há lágrima, aonde há pranto, aonde houve injustiça, onde houve dor. Jesus é aquele que ressignifica tudo. Terceiro ponto, será que precisamos ter medo quando servimos um Deus que está acima de tudo e todos? E eu queria convidar você a isso hoje. Entregue o seu medo, porque você serve um Deus que tem o controle de todas as coisas na mão. O medo aqui, segundo as Escrituras, ele é infundado. Ah, então, mas por que eu sinto medo? Porque nós precisamos que essa verdade seja trabalhada em nós. Alimente-se disso que eu estou falando para vocês. É um processo. Carol, eu estou sentindo medo. Eu não sei o que vai ser o futuro. Eu não sei. As coisas estão muito incertas. E eu compreendo. E esse é um desafio para mim também. E sempre que eu estou nesse lugar, eu quero compartilhar isso com vocês. Eu procuro lembrar dessas coisas e me apegar. É uma escolha que você tem que fazer.
Vocês entendem isso? É uma decisão. Eu vou deixar que o medo se alimente dentro de mim, ou eu vou voltar os meus pensamentos para Cristo e lançar diante dele os meus medos, na confiança de que isso aqui que Paulo está falando é verdade, na confiança de que esse Deus aqui está cuidando de tudo. Aqui eu aproveito para falar mais uma coisa muito importante. Você não é órfão, você não está entregue ao acaso. Nós, você, eu, que seguimos a Cristo, que guardamos os seus valores, nós não estamos entregues à sorte da vida, entregues às instituições, entregues ao domínio de homens no seu poder político, ou então entregues a qualquer outra coisa, senão a Cristo. Vocês entendem? Nós não estamos órfãos, não estamos abandonados. Toda vez que vem esse sentimento, como nós temos conversado, é um processo. Quando isso vier ao seu coração, sentimento de abandono, de orfandade, de solidão, entregue ao Senhor. É possível viver diferente disso, vocês entendem? É possível ser curado disso. Jesus é aquele que possibilita essa transformação e essa cura. Então dobre os seus joelhos, se coloque diante do Senhor e entregue para Ele: Senhor, eu me sinto assim, assim, assado, mas a Tua palavra me diz que você está comigo, que o Senhor trabalha no meu coração, que por meio de Cristo eu tenho acesso a tudo que é bom, tudo que é maravilhoso. Declare essas palavras, reconheça, viva de acordo com essa verdade, que a sua vida venha a convergir e que os seus olhos venham voltar para essas verdades aqui que nós estamos lendo e aprendendo com Paulo. É isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, esses 2 pontos importantes. Vamos lembrar? Primeiro de tudo, Jesus, é por meio dele que nós encontramos Deus, é por meio de Jesus que nós recebemos tudo que é bom. Não há vida fora de Cristo, gente. Há pseudo-expressões da existência humana. Nunca vai chegar e nunca chega à plenitude. Vocês entendem? Do potencial humano. O ser humano pode amar, ele é capaz de amar, mas o verdadeiro amor só se vive em Cristo. O ser humano é capaz de fazer coisas boas, ações para o próximo, mas jamais será genuíno e verdadeiro se não estamos em Cristo. Então o ser humano tem o seu jeito de viver, mas jamais vive a plenitude, a verdade, a realização plena fora de Cristo. E o segundo ponto é: o segredo maravilhoso foi revelado. E esse segredo é: Jesus está vivo e ele viveu e esteve entre os homens. E Deus decidiu, por meio dele, trazer todas as coisas de volta para o seu domínio, de volta à existência, de volta à utilidade, de volta à vida. Essas coisas precisam estar aqui queimando dentro de nós. Esse é o nosso Deus. É sobre isso que nós pregamos e anunciamos. Isso é uma esperança. Em dias turbulentos, em dias difíceis, de incerteza, nós nos apegamos a essa verdade. O barco chacoalha, pode vir a tempestade, mas isso aqui é solidez, é fundamento, é tudo que nós precisamos para continuar caminhando. Eu sirvo um Deus. Pensa nisso, repita isso para você mesmo quantas vezes for necessário. Eu sirvo um Deus que é dono de todas as coisas. Eu estou com medo, mas eu agora decido entregar esse medo nas mãos do Senhor. Por meio de Cristo, eu tenho acesso à paz, à tranquilidade, à esperança, a tudo aquilo que é bom e agradável, a leveza, a mansidão. Tudo que é bom vem de Deus e nós temos acesso só através de Cristo. Esse é o nosso privilégio, esse é o banquete que nós temos à nossa disposição. O banquete está aí, gente. Está servido. Agora, se nós vamos pegar e nos apropriar, é com a gente. Jesus está sentado à mesa e ele quer cear conosco e nos convida para sentar e nos alimentarmos, né, do sangue dele, bebermos o seu sangue e comermos a sua carne, ou seja, absorver os seus ensinamentos, viver de acordo e se tornar nós mesmos a mensagem, levarmos essa luz, que a sua luz possa brilhar no mundo, que a luz de Cristo através da sua vida brilhe no mundo e que você possa levar para as pessoas essa mensagem de esperança. Que essa mensagem esteja viva dentro de você e que você se apegue a esses ensinamentos, porque em dias difíceis, tudo que nós temos, tudo que nós sempre teremos, para todo sempre,
é Cristo e é a sua mensagem, é a sua palavra, são os seus ensinamentos. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.